Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo e também aprovado no último concurso de oficial de promotoria. Bom, para quem fez a segunda fase da prova do MP, talvez não esteja tão bem assim, porque tivemos grandes problemas, né? Então, não sei se você está sabendo, mas se não estiver, é bom saber o que houve nessa prova do Ministério Público de São Paulo para o cargo de oficial de promotoria, cuja banca é a Fundação Getúlio Vargas, tá? Então eu vou aqui dar um pequeno resumo. Então, banca FGV está realizando o concurso do MP de São Paulo e esse concurso aqui foi realizado a última vez pela VUNESP, tá? Então tem a primeira fase, que é a provinha normal ali, a prova objetiva de múltipla escolha, e a segunda fase que é só digitação, tá? Digitação de 1.800 caracteres em determinado tempo, e aí você pode ter até tantos erros e isso influencia a classificação final, porque é atribuído pontos a essa segunda fase, que é somado aí à primeira fase, e aí isso muda a classificação final no caso da prova do MP. Na prova de escrevente não muda, tá? Conforme edital, isso é importante que a gente cite aqui. O que aconteceu? Uma barbeiragem total aí, né, na organização da prova por parte da Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas essa que anda cometendo diversos erros em diversos concursos e inclusive acaba nem sendo tão justa assim na aplicação das suas provas. Então, primeiramente, eu gostaria aqui de citar dois canais, duas pessoas aí. Primeiramente, o NEAF, né, o Alessandro Ferraz, porque foi o único cursinho aí que esteve, inclusive, lá na porta da prova, tá? Acompanhando os alunos e ajudando nessa confusão aí. Inclusive, assistam o vídeo que o Alessandro Ferraz postou sobre isso, tá? Ele esteve lá, então, mais do que ninguém, ele é quem vai saber falar isso, porque ele recebeu o relato de todo mundo que estava lá e que passou por essa prova, tá? Então, primeiro eu gostaria de parabenizá-los, né, por todo esse apoio que estão dando, mostrando que não é só você querer vender curso, né, não é só você querer aparecer, de repente é isso que você acha, mostrando aí quem realmente se importa ou não, certo? E, em segundo lugar, queria citar aqui o Maldito FCC, né, o Matheus, porque ele gravou um vídeo aí também citando esse problema, inclusive levantando aí a bola, né, no que diz respeito a uma lei geral dos concursos que a gente precisa aí para parametrizar tudo o que é necessário, inclusive, pessoal, se isso existisse, iria ajudar a gente que me incluo nessa, que estuda para provas ainda, tá? Porque isso dá toda uma previsibilidade de quando pode ter um edital, enfim, dá ali prazos mínimos e máximos, regras norteadoras gerais que a gente deveria ter, mas não tem. Então eu queria falar então, mais especificamente agora dessa prova que a gente teve aí da segunda fase de digitação. Qual foi o problema? Diversos. Então, primeiro, não existia um programa para fazer a prova, pelo que foi informado, tinha um Word ali aberto, e aí o fiscal falava, pronto, pode começar e no final pode terminar. Não existia nada informatizado, uma trava de tempo, muitas dúvidas na hora, se tinha que usar tab, se não tinha, enfim, um monte de coisa aí completamente desorganizado, sem contar horário, sem contar diversas coisas, texto que não tinham 1.800 caracteres, mas bem mais de 2.000 inclusive, tá? Então, primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte, a própria banca FGV não respeitou o edital que ela mesma publicou, diversos trechos ali do edital, né, diversos normativos que estão no edital não foi respeitado nessa segunda fase principalmente, não foi respeitado. Então, toda a organização ali não foi adequada e precisa ser anulada simplesmente, não há o que se falar. Inclusive, vou passar aqui o meu relato pessoal, tá? A primeira vez que eu fiz uma prova de digitação foi para o concurso da Prefeitura de São Caetano. É interessante você ouvir essa história, tá? Nesse concurso aí, se não me engano, foi para o Departamento de Água e Esgoto, tá? Lá de São Caetano do Sul, cuja banca era chamada, se não me engano, de Caipimes, tá? Se não me engano foi isso. Dá uma pesquisada nisso daí. Bom, fiz a primeira fase, fiquei super bem classificado. Na segunda fase existia uma prova de digitação e formatação, tá? Acontecia o quê? O que aconteceu? A gente sentou
entrou na sala ali, o seu computador, simplesmente, sem instruções nenhuma, o fiscal foi lá e falou, pode começar, do nada, assim, sem instrução nenhuma, tipo, começar o quê, né? Tinha uma folhinha ali do lado, mas ninguém explicou qual folha era para ler, porque tinha mais que uma. E aí a prova de formatação tinha que usar o Excel junto com o Word, porque tinha que trazer uma tabela do Excel para o Word, uma coisa assim, fora né, da realidade, assim, conforme não estava no edital. E no final, o mais pior de tudo foi o quê? Não eram provas individualizadas no que diz respeito ao programa com o seu nome, uma folhinha com o seu nome. No final, acabou o tempo, ninguém avisou que o tempo estava rolando, quanto tempo estava rolando, não existia nenhum tipo de aviso, simplesmente a moça foi lá, acabou, para tudo, né? Alguns continuavam, uma coisa absurda. Simplesmente falou para não mexer em nada, veio alguém lá com o pendrive, mandou salvar, né? Uma coisa assim, a gente não sabia para onde que foi aquela prova que a gente fez, né? Aquela digitação, aquela formatação, se alguém ia alterar alguma coisa, se não ia, não tinha nenhum tipo de comprovante, não tinha nada. Que foi exatamente o que aconteceu com essa prova da FGV para o MP de São Paulo. Sabe o que aconteceu com esse concurso aí, pessoal? Bom, eu fui super mal nessa prova de digitação, foi a primeira que eu tinha feito na vida. Depois, inclusive, eu fiz a prova do MP de São Paulo, que a banca era VUNESP, fiz a prova de escrevente de digitação, banca VUNESP. E aí eu pensava que o que era a prova de digitação era aquela loucura que eu fiz lá nessa prova de São Caetano, e não era aquilo. Uma prova de digitação organizada é bem diferente daquilo. Então você que fez essa prova de digitação, fica tranquilo. A primeira vez que você fez, não é assim que funciona uma prova de digitação. Não é assim, tá? Uma prova de digitação organizada pela VUNESP é uma prova bem mais organizada, com calma. Todo mundo explica o que tem que explicar. Manda começar na hora que precisa começar. Tem um programa para isso. O programa trava quando o tempo acaba. Então é outra história, tá? Então fica tranquilo. E aí eu percebi isso na época que aquela primeira prova lá que eu fiz, né, de digitação e formatação foi ridícula. Tanto que o que aconteceu, se eu não me engano, pessoal, pesquisa aí. Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul, Banca Caipines, cancelamento de prova. A prova foi cancelada, se não me engano, o Ministério Público Federal entrou com pedido para cancelar porque feria a lisura, a transparência, feria uma porrada de coisa igual essa que feriu também, tá? Então, assim, primeira coisa, inclusive, você pode usar esse caso como precedente para tentar entrar com algum recurso para ser anulada essa prova, para judicializar, tá? Usa esse caso que eu estou citando, pesquisa aí que vai ter como um caso precedente, tá? Para você embasar aí o seu pedido, mas eu espero que na verdade nem precisa disso e que o próprio Ministério Público ou a banca anule essa fase, tá? Então, isso você precisa ter claro. Para você que vai fazer a prova de escrevente, Banca VUNESP, fica tranquilo que isso daí não vai acontecer, tá? Lógico, tô aqui colocando minha mão no fogo, no dia acontece alguma coisa e ferrou. Mas nunca aconteceu. Te garanto isso, nunca aconteceu. Espero que continue não acontecendo, tá? E uma outra coisa que eu queria falar também é o que, pessoal, com relação à Banca FGV, né? A Banca FGV, sinceramente, ela não é uma banca das mais justas que existe, porque ela nem segue o próprio edital para elaborar uma prova. Às vezes a própria prova objetiva pergunta coisas que nem está no edital, ou o examinador, quem criou a questão, criou sei lá da onde, né? E não tem nem teoria nenhuma que embase a resposta que ele está dando. Então, realmente, a gente está aí em maus lençóis, sinceramente, com a Banca FGV. Para ser bem claro aqui, eu prefiro, assim, de longe, a Banca VUNESP e a Fundação Carlos Chagas para organizar qualquer concurso, tá? Qualquer concurso. Não gosto de CESP, SEBRASP, né? Não gosto também, ou qualquer outra aí. Para mim, a VUNESP e a Fundação Carlos Chagas são as que mantêm ali, né, um padrão. Primeira coisa, manter um padrão daquilo que é cobrado, o que já ajuda a estudar. E isso, pessoal, faz total diferença. Até falo para você. Para quando alguém é aprovado ou deixa de ser aprovado, quem entra no respectivo órgão entra bem melhor, viu? Entra bem melhor do que se uma banca ou outra aí organizar, não é a mesma coisa. Até as pessoas que entram, dá para ver que tem uma diferença de habilidade, né, de saber trabalhar em si, no geral, tá? Então, fiz esse vídeo aqui para tentar ajudar vocês de alguma forma, para quem quiser judicializar, tá? De alguma forma, a aplicação dessa segunda fase. Pega esse caso que eu falei como precedente, porque de repente pode ajudar. Espero que haja uma outra segunda fase aí de digitação. Não sei se isso pode acontecer, mas
Seria até bom que mudasse para a VUNESP fazer essa segunda fase, né? Mas acho que isso não tem possibilidade de acontecer não, tá certo, pessoal? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.